Fala galera, beleza? Nos últimos dias, né, nos últimos meses, nós temos ouvido falar bastante aí sobre os problemas gerados pela pandemia do coronavírus e muita gente tem ressuscitado o termo Terceira Guerra Mundial, né? Muitas pessoas, até líderes mundiais, usando em muitos momentos esse termo, né, guerra em relação à forma de se combater essa pandemia. Logicamente, em muitos países o cenário realmente é um cenário de guerra. A mobilização do governo, a forma como os países têm que se estruturar não são muito diferentes de cenários de guerra, mas o termo Terceira Guerra Mundial tem sido utilizado em alguns momentos para se referir à situação que nós estamos vivendo. E, logicamente, a situação atual ela é extremamente preocupante, mas quando se fala em guerra mundial, talvez a vontade de ressuscitar esse termo, ela se coloque à frente do que está acontecendo de fato. Não é a primeira vez que autoridades, líderes mundiais ou a própria imprensa fala de uma possível terceira guerra mundial, né? Isso aconteceu há pouco tempo atrás, em 2014, em alguns momentos, quando, por exemplo, houveram conflitos envolvendo a Rússia e a Crimeia. Mais recentemente, conflitos envolvendo a Coreia do Norte e os Estados Unidos. No início desse ano, a Turquia e os Estados Unidos, mais uma vez em uma situação bastante tensa, e em muitos momentos o termo Terceira Guerra Mundial aparecia no meio dos noticiários, aparecia nas falas de líderes mundiais, e também não é a primeira vez que isso acontece. Ainda em 2014, o Papa Francisco deu uma declaração dizendo que nós já vivemos uma terceira guerra mundial, uma guerra com características bastante diferentes do que teriam sido ali a primeira e a segunda guerra mundial. É importante a gente lembrar que dois fatos, né? Primeiro, quando a gente fala do Papa Francisco, a gente está falando de um líder religioso, mas também de um chefe de Estado, né? O Vaticano é um país e o Papa tem um status de chefe de Estado também, né? E quando ele se referiu a uma terceira guerra mundial já acontecendo, ele não se referia a uma guerra semelhante ao que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Até porque a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, apesar do termo mundial, elas aconteceram principalmente na Europa. No caso da Segunda Guerra Mundial, se estendendo um pouco além das fronteiras europeias, mas não atingiram o mundo de uma forma realmente total. É importante a gente lembrar que nesses momentos, quando se fala em mundo, a Europa era de fato o mundo, né? Nós vivemos um período muito longo de ordem mundial monopolar, onde a Europa era o centro do mundo e o mundo girava em torno da Europa. As economias, a cultura difundida era europeia, as economias do mundo giravam em torno dos interesses europeus, muitos territórios mundiais eram colônias que atendiam interesses das economias europeias. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o cenário mudou e nós vivemos um outro cenário de conflito bastante duradouro, muito diferente do que foram essas duas grandes guerras, chamadas mundiais, mas envolvendo também um cenário global. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo vai viver ali o período da Guerra Fria, né? E o cenário global dividido entre duas grandes potências vão caracterizar praticamente todo o período que se estende desde o final da Segunda Guerra Mundial até o início da década de 90,
quando o mundo vai entrar na chamada nova ordem mundial. Com o fim da União Soviética, o mundo passa a viver um cenário basicamente capitalista. Embora ainda existam alguns países socialistas, de uma maneira geral nós podemos dizer que o capitalismo predomina no mundo. E de lá para cá tem se usado o termo de ordem mundial multipolar. O mundo dividido em vários centros diferentes, vários centros econômicos, vários centros tecnológicos, vários centros financeiros. Ao contrário do que acontecia no período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, quando nós vivíamos a chamada ordem monopolar, aonde o centro do mundo era a Europa, agora nós temos diferentes centros. Alguns, logicamente, com uma importância muito maior do que outros. Mas o cenário é muito diferente daquele que nós tínhamos durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, se falar de uma terceira guerra mundial hoje, esperando características semelhantes àquelas que houveram durante essas duas primeiras guerras mundiais, é fora de contexto. Existem vários conflitos ocorrendo de forma simultânea no mundo, conflitos ocorrendo no Oriente Médio, conflitos ocorrendo no continente asiático, conflitos ocorrendo no próprio continente europeu, como as crises migratórias, no continente americano também envolvendo crises migratórias. E todos esses diferentes conflitos, muitas vezes desconectados, ou às vezes conectados de uma forma distante, seriam características desse novo cenário de um mundo globalizado. Agora, associar o coronavírus a uma possível terceira guerra mundial é um grande exagero. É lógico que quando a gente fala dessa pandemia que nós estamos vivendo agora, o cenário ele vai muito além até do que foram as duas grandes guerras. Ele vai muito além em relação à abrangência. Nós temos pela primeira vez, o mundo de fato enfrentando um inimigo em comum, ao contrário do que aconteceram em outros conflitos, onde existiam lados opostos, onde existia de fato uma guerra declarada.